Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Eu também estou a falar-vos de Menton, sul da França, entre o Mónaco e a Itália, e aqui com um tempo maravilhoso. Hoje esteve quentinho, eu saí de casa, estavam 5 graus hoje de manhã, mas agora estão 11, não é? O tempo cobriu um bocadinho e estão 11. Olha, Vieira de Leiria, olá Célia, Vieira de Leiria, fantástico. Ok, olha Márcio, antes de mais, antes de começarmos, e para as pessoas que nos estão a ouvir, só fazer aqui um comunicado. Hoje não temos convidado especial. A doutora Susana Marques, infelizmente, teve um problema familiar com a sogra, que teve que ser internada de urgência em cuidados paliativos e pronto, é óbvio que ela não teria cabeça para estar aqui connosco hoje. E então decidimos que seria bom nós fazermos aqui algo interativo, porque também é bom de vez em quando explicarmos um bocadinho a tecnologia, para as pessoas ficarem realmente a conhecer um pouquinho mais. Podemos fazer aqui qualquer coisa interativa, Márcio? O que é que tu dizes? Sim, é verdade. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu estou aqui em França, aqui coladinho ao Luxemburgo. O Rui hoje acordou com 5 graus, nós acordamos com menos 4. É uma diferença assim de 9. Vai lá, vai. Mas tivemos solinho durante o dia, apesar do frio. Tivemos solinho, já foi muito bom. O nosso objetivo hoje realmente também é terminarmos este ano de 2025 de uma grande forma. Não conseguimos ter aqui, como o Rui já falou, a doutora Susana, mas haveremos de ter a possibilidade de a ter numa próxima vez. O mais importante é que a sogra dela possa ficar bem, isso é o que todos nós pedimos, se assim for possível, mas desde já a força para ela, aqui em direto. Aqui a coragem para ela e para o Admar. Exatamente. E hoje vamos aproveitar também para explicar a todos vocês que estão aqui a assistir o direto e aqueles que vão assistir também a gravação de como é que é realmente esta tecnologia, porque muitos têm participado também das nossas lives, têm assistido a todos os testemunhos que nós temos por aqui passado, mas talvez muitos de vocês ainda ficam um pouco na dúvida do que é que nós temos nas nossas mãos, porque não temos falado muito mais especificamente sobre esta tecnologia, e hoje então vamos aproveitar esta última live do ano para falarmos então um pouco mais sobre esta tecnologia e, claro, também mostrar um resultado fantástico que aqui o nosso amigo Rui não estava à espera e que, de repente, ficou assim, uau! Não reveles tudo. Calma. Por isso, vocês vão ter a possibilidade de o ver. O mais importante realmente é conseguirem perceber que nós estamos a falar de uma tecnologia que está a transformar vidas no mundo inteiro. Uma tecnologia que... posso-vos dizer que se eu estou aqui hoje é porque ela começou a transformar a vida também da minha esposa, que é muito importante. Porque todos nós, a maior parte de nós que estamos aqui hoje na LifeWave e que falamos e usamos o X39, é porque também algo aconteceu connosco ou algo aconteceu com alguém próximo de nós. A maior parte das pessoas que entram para a LifeWave ou que experimentam pela primeira vez o adesivo, é porque realmente querem ver o resultado. E quando continuam é porque viram o resultado. E é isso que nós queremos também explicar a vocês. Os resultados que nós temos passado aqui ao longo destas lives que nós temos feito são resultados fantásticos.
mas existe uma tecnologia por detrás desses resultados. Não é só dizermos é o X39, mas o que é o X39? Não é assim, Rui? Exatamente. Bom, então, antes de mais, dizer-vos para aquelas pessoas que não me conhecem, eu sou enfermeiro há 36 anos e quase há 2 anos que uso e aconselho a tecnologia LifeWave. E a tecnologia LifeWave é uma tecnologia realmente de ponta, é uma tecnologia completamente nova, daí que muitas vezes as pessoas tenham alguma dificuldade em percebê-la. E aquilo que eu vou tentar aqui fazer, juntamente com o Márcio, é tentar-vos passar aqui. Não vou fazer uma reunião científica extensiva, mas vou tentar explicar-vos aqui um pouquinho como é que funciona esta tecnologia. Bom, antes de mais, falar da tecnologia é falar do X39 e falar do X39 não há nada como mostrar o X39. Olha, já tirei o meu. Tens aí o teu? Também já o Lembrou tirei. há bocadinho, lembrei. Tens aí algum à mão, só para mostrar. Espera aí, vou... Amor, podes-me trazer aí um X39, se faz favor? A Vera traz-me já. Pois é, que eu meti-o às 7 da manhã, tirei-o há bocadinho às 7 da noite. Bom, olha, já ficam a saber que se usa durante 12 horas. Portanto, a primeira parte está feita. E que temos que nos hidratar bastante bem durante o dia. Então, Tenho aqui acho que comigo. Alice tem aqui um também. Então o Ok, obrigado, X39 amor. vem assim, ok? Vem dentro destas cartelas, como vocês podem ver. Exatamente. E realmente é um pequeno adesivo. Eu costumo dizer que é um bocadinho maior que uma moeda de 2 euros, ok? Mas este pequeno amiguinho que está aqui na minha mão, que o Rui já vos vai explicar, tem uma tecnologia tão forte aqui dentro que nós podemos dizer assim: como é que é possível uma coisinha tão pequena ter aqui algo tão grande, não é assim, Rui? Olha, exatamente. Então, a primeira coisa que temos que perceber é que somos seres de energia. Somos seres, no fundo, somos seres elétricos. Porque, quer queiramos, quer não, na base de tudo estão átomos. Átomos que, por sua vez, formam moléculas, moléculas que vão formar tecidos, tecidos que formam órgãos, e pronto, e finalmente estamos aqui nós, em carne e osso. Mas a verdade é que quando falamos em átomos, falamos em eletrões, falamos em neutrões, falamos em protões. Pensávamos que eram as partículas mais pequenas, afinal agora já temos os quarks, temos várias partículas e pensa-se que não termina por aí, porque também temos a teoria das cordas. Eu não vou entrar em grandes pormenores, mas as pessoas que já ouviram ou que já estudaram isso sabem que estamos realmente a falar de algo que o Criador fez muito bem, porque nós somos partículas e essas partículas libertam energia. E, curiosamente, ainda ontem lia um artigo de uma universidade do Japão, onde desenvolveram uma espécie de uma máquina fotográfica extremamente sensível que pela primeira vez na história, conseguiu captar aquilo que nós já calculávamos que existia, mas nunca tínhamos visto, que é a aura humana. Ou seja, a aura é uma energia que se liberta do corpo e que envolve, está à volta do nosso corpo. É uma energia muito fraquinha, mas ela está lá, constituída por uma partícula de luz que se chama fotões. E esses fotões, na realidade, são utilizados também pela nossa tecnologia, porque ela vai utilizar a nossa própria luz, não só os fotões, como o nosso calor, como a nossa radiação infravermelha, porque nós, apesar de não vermos, sentimos que a nossa pele está quente, mas essa pele quente não é nada mais, nada menos do que o resultado de uma luz infravermelha que todos nós emitimos. Seria possível vê-la com máquinas fotográficas de temperatura, que foram muito utilizadas, por exemplo, durante o Covid, nos aeroportos, para saber se a pessoa estava com temperatura superior ao normal, mas que também é uma tecnologia que é muito utilizada, por exemplo, na área militar, para detectar se há inimigos, porque a tecnologia das máquinas fotográficas de infravermelhos conseguem ver no escuro, porque nós exatamente libertamos essa luz infravermelha que é visível então com máquinas fotográficas especiais que detectam a luz infravermelha. Aliás, eu na minha prática clínica utilizo todos os dias os termómetros, os novos termómetros que basta aproximar da pele e carrega-se no botãozinho e ele vai nos dar a temperatura, porque exatamente ele vai detectar a quantidade e a força da luz infravermelha que nós estamos a emitir naquele momento. Se estivermos mais quentes, estivermos com febre, ele vai automaticamente mostrar a temperatura. Portanto, a tecnologia
vai se basear exatamente nisso. Aquilo que tu mostraste há pouquinho é um pequeno penso, e esse penso naquele núcleo branco, se quiseres podes mostrar novamente, Márcio, aquele núcleo branco tem nanocristais orgânicos. Portanto, saber que isto é um dispositivo de bem-estar, não é um dispositivo médico, não serve nem para curar nem para diagnosticar doenças, mas para reativar mecanismos naturais do corpo. E esses mecanismos existem quando somos novos e vão-se perdendo com a idade. Nomeadamente uma coisa que se chama células estaminais. E eu já aproveito já para falar então dessas células estaminais, porque o X39 é o primeiro produto no mundo que foi desenvolvido especificamente para estimular a atividade das células estaminais. O que é que são as células estaminais? As células estaminais são células-mãe, que aliás os espanhóis chamam-lhe mesmo células madre, são as células que contêm toda a informação do nosso corpo. São células que estão constantemente a percorrer o nosso corpo e que são os bombeirinhos do nosso corpo, porque elas têm como função ir aonde é necessário, onde morrem células, e todos os dias morrem milhões e milhões e milhões de células, e elas vão substituir essas células que morrem ou que são danificadas, que sofrem um traumatismo, que sofrem uma doença. Portanto, sem estas células estaminais, nós morreríamos muito mais depressa, porque não teríamos a substituição das células que vão morrendo. Portanto, o que acontece é que estas células são capazes de se diferenciar. Elas são células, digamos assim, neutras, não têm uma função específica nem uma forma específica, e elas estão constantemente a percorrer o nosso corpo, estão na corrente sanguínea, e vão exatamente ser chamadas a um local onde tenha havido um problema qualquer, ou uma célula que morreu, e vai substituir aquela célula estaminal, vai substituir na forma e na função aquela célula que está com um problema, e portanto vai fazer aquilo que nós chamamos regeneração do corpo. Ora, esta regeneração do corpo, tu certamente, se calhar já partiste algum osso, Márcio, não sei, já fizeste alguma fratura? Não. Partir não, mas já fiz uma pequena fissura. Já fizeste uma pequena fissura e ela consolidou, Exatamente. desapareceu a fissura. Portanto, pessoas que já fizeram fraturas têm o exemplo típico do que é a regeneração. Porquê? Porque apesar de não sentirmos nada enquanto temos um gesso, por exemplo, enquanto estamos imobilizados, o corpo está realmente a produzir então as células estaminais que vão substituir aquelas células ósseas que fraturaram e vão consolidar o osso. Isto é apenas um exemplo. Feridas, já tiveste feridas. Certeza que aqui na sala, as pessoas que nos estão a ver, já muita gente teve feridas, onde perdeu inclusivamente uma parte da pele e vê a pouco e pouco a pele a formar-se. Quem é que daqui já teve feridas? Colocam um aí na tela, que é para saber se há aqui. E já agora fraturas colocam dois, porque certeza que temos aqui gente que já partiu quase tudo, não é? Portanto, na realidade, este é um bom exemplo da regeneração que nós temos. O que acontece, olha, a Célia, por exemplo, já fez feridas, o Márcio já fez feridas, a Célia também já fez fraturas, ok? Portanto, o que nós temos na realidade, e que é preciso perceber, é que nós temos estas células estaminais extremamente ativas quando somos jovens. Daí, por exemplo, posso-te perguntar, e tu de certeza sabes não responder, o que é que achas que consolida mais depressa? Uma fratura numa criança, por exemplo, de 12, 13, 14 anos, ou mesmo mais jovem, ou uma fratura numa pessoa de 60, 70, 80 anos? Num jovem, claro. Num jovem. Tu sabes porquê, porque tu já me ouviste várias vezes falar isto, mas as pessoas que estão aqui a ouvir, muitas delas provavelmente não sabem, é que essa diferença deve-se a quê? Bom, só para terem uma ideia, na minha prática clínica vejo isto todos os dias, numa criança, uma consolidação de fratura pode-se fazer, por exemplo, em 3 semanas, 4 semanas, enquanto que num jovem adulto à volta de 6 semanas e numa pessoa de idade pode ir para além dos 2, 3, 4 meses até, ok? E porquê é que isto se passa? Exatamente porque as nossas células estaminais, as tais células que são responsáveis pela regeneração dos tecidos, vão adormecendo. Vão adormecendo e não pensem que é coisa de velho, ok? Porque, na realidade, assim que entramos na idade adulta, que acaba a adolescência e entramos na idade adulta, ali por volta dos 20 anos, já começamos a ter muitas dessas células que estão adormecidas. Portanto, não vão fazer com a mesma velocidade e com a mesma eficácia
os tais mecanismos de autocura que o nosso corpo tem. E repara que isto é tão impactante que aos 30 anos já só temos metade da atividade das células estaminais. Ou seja, só há metade que está ativa, a outra metade está meio adormecida. Pior é que por volta dos 60 anos temos menos de 10% de células estaminais ativas. Portanto, 90% estão realmente adormecidas. E então, esta tecnologia é a primeira tecnologia, está patenteada, até 2040 mais ninguém pode imitar. Foi a primeira vez na história da humanidade, apesar de haver muitas empresas da indústria farmacêutica, nomeadamente, que andam à procura realmente de fazer algo com as células estaminais, que é realmente o grande futuro, mas é a primeira vez na história que nós temos um produto desenvolvido especificamente para reativar as células estaminais. Então, repara que isto é uma bomba. Isto é uma bomba porquê? Porque, de repente, vamos melhorar todos os mecanismos de autocura do organismo, vamos regenerar o organismo, vamos poder controlar a dor, vamos poder controlar a inflamação, vamos poder combater infecções de uma forma muito mais eficaz, porque o sistema imunitário vai ser reforçado, vamos fazer melhor duplicação das células, vamos ter mais energia, vamos ter melhor sono, portanto, melhor recuperação após exercício físico, ou seja, isto é verdadeiramente uma revolução que nós temos aqui, que veio completamente fazer aqui pôr em questão muita coisa, porque na indústria farmacêutica nós temos acima de tudo medicamentos que se chamam remédios, porque servem para remediar, e nós aqui temos um dispositivo de bem-estar que não é para remediar, é para reativar e elevar. Isto é feito de uma forma que finalmente parece muito complexa, mas que é muito simples. Então dizia eu, naquele núcleo estão nanocristais orgânicos. Nanocristais. O que é isto, nanocristais? São cristais tão pequenos que só são visíveis ao microscópio eletrónico. E sabes, Márcio, que quando a luz atravessa um cristal, a luz modifica-se? Sim, por acaso já sei que já falaste sobre isso. Então diz-me lá, dá-me aí um exemplo como é que isso acontece. Bem, já falaste até mesmo na questão por causa do CD, como é que se chama? Vou esquecer o nome deles. Dos Pink Floyd. Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Vocês Exatamente. estão a ver, quem é que daqui conhece já agora? Ponham aí Dark, escrevam Dark, D-A-R-K, as pessoas que conhecem aquele disco dos anos 80, The Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, que é um disco maravilhoso, é um dos meus discos preferidos, e que tem uma espécie de um triângulo e um risco de um lado branco, e depois do outro lado sai assim mata de cores, e muita gente nunca percebeu o que era aquilo, é engraçado. Então aquilo representa o quê? Aquilo representa um cristal, portanto temos ali uma forma triangular, que na realidade é um prisma, ok? E aquele traço branco representa exatamente a luz branca, que quando atravessa o cristal decompõe-se nas 7 cores do arco-íris, que são as visíveis ao olho humano, e as suas nuances, ok? Mas que nós também vimos, por exemplo, eu não sei, Márcio, se tu tens copos de cristal em casa, mas deves ter, porque tens, ou aqueles candeeiros com os penduricalhozinhos de cristal, tens disso ou não? Não, esses candeeiros já não. Esses candeeiros já Já não não. tens. Não, Mas não. copos de cristal, já viste quando a gente Sim, levanta sim. para a luz, realmente vimos aquele. Mas temos um exemplo mais giro que toda a gente conhece, que é o arco-íris, não é? Portanto, as Exato. gotículas de água na atmosfera vão funcionar como cristais e vão decompor a luz branca nas várias cores do arco-íris. Portanto, na realidade, o que acontece aqui é que os nanocristais vão receber então a luz que eu falava há bocadinho, que é a radiação infravermelha do nosso corpo, e vão reenviá-la de uma forma modificada, com uma onda ligeiramente modificada, com uma frequência modificada, vão reenviá-la para o nosso corpo. Ora, mas é luz infravermelha. E toda a gente aqui, de certeza eu aposto, e olha, por acaso tinha aqui perguntado pelo Dark Side of the Moon, há aqui a Célia, o Delfim e a Helena que lembram-se bem do disco do Dark Side, dos Pink Floyd, Dark Side of the Moon, o lado escuro da Lua. Então, dizia eu que luz infravermelha, tenho a certeza que toda a gente já viu agora nas publicidades aquelas máscaras
com muitos LEDzinhos vermelhos que serve para regenerar? Hã? Vocês já viram? Vocês já viram, por exemplo, que os atletas, quando têm uma lesão muscular, vão à lâmpada de infravermelhos para acelerar a cicatrização. Então, a luz infravermelha é uma luz regeneradora. Portanto, o que ela vai fazer no nosso corpo, a nossa própria luz, porque aqui não há uma luz externa, é então o reflexo, o refletir desta luz do nosso corpo para dentro novamente com uma onda específica que vai então reativar estes mecanismos de autocura que o corpo já tem e que realmente fazem maravilhas, mais até do que a própria máscara de LEDs, que as pessoas estão a dar milhares e milhares por essas máscaras de LEDs e que não fazem o que esta tecnologia faz. Oh, Rui, mas realmente agora mostrando novamente para quem chegou agora, para quem está a ver só agora a live, aqui nós temos então o X39, ok, é este pequeno adesivo que é pequeno, mas ao mesmo tempo é grandioso, porque faz coisas extraordinárias. E quando nós olhamos para ele, é realmente incrível como este pequeno adesivo, aqui nesta parte, como vocês veem aqui que o Rui falou há pouco, esta parte branca, como ele consegue ter aqui muitos cristais pequenininhos, são nanocristais que fazem esse trabalho então que o Rui está a falar, esse trabalho com a nossa luz infravermelha, porque uma coisa que é muito importante nós falarmos, Rui, é que às vezes as pessoas perguntam, mas realmente essa luz infravermelha vem de onde? Porque a maior parte das pessoas elas conhecem, e se nós falarmos com os mais antigos, com as pessoas mais velhas, as pessoas mais sábias, podemos dizer assim, elas conhecem pelo calor do corpo. Então, esse calor que realmente nós temos, esse calor que o nosso corpo emite, então é essa tal luz infravermelha, que muitos de nós conhecem pelo calor. Às vezes nós vamos ao médico, o médico fala muito do calor corporal, mas nós não estamos habituados a ouvir então que é a luz infravermelha. E é essa luz, é esse tal calor que nós costumamos ouvir que ajuda este grande amigo que está aqui a fazer um trabalho maravilhoso que, ao entrar no nosso organismo, essa luz trabalhando dentro do nosso organismo faz coisas extraordinárias, como nós podemos ver aqui, por exemplo, nós temos aqui o exemplo da Helena. Eu pedi para as pessoas poderem colocar aqui alguns comentários, se puderem, e a Helena diz que tem muitos resultados com o X39, problema gástrico e digestivo, melhorou 90% da sinusite, melhorou 90%, a sinusite desapareceu, crescimento do cabelo e também a pele maravilhosa. Então nós estamos a ver alguns destes resultados do X39, então a trabalhar com esta tal luz infravermelha que, como eu disse há pouco, a maior parte de nós conhece como o calor do nosso corpo, não é assim, Rui? Exatamente, olha, também tens aqui a Célia que teve uma fratura do pé em agosto passado e usou o X39 diretamente no pé e que, portanto, certamente, ela não diz aqui, mas certamente fez uma aceleração da consolidação da fratura, porque eu também tenho casos entre os meus doentes com fraturas, onde realmente coloquei o X39 diretamente, como tenho também com feridas crónicas, nomeadamente, feridas que normalmente, pela nossa experiência, são feridas para durarem no mínimo 3 a 4 meses e que entre 5 a 7 semanas estão completamente cicatrizadas. Isto é apenas alguns dos exemplos dos resultados incríveis que podemos ter. Temos aqui vários, como a Teresa também, vários testemunhos então com o uso do X39. Realmente é fantástico. Aqui o exemplo também da Teresa, um testemunho aqui grande também, que no primeiro dia que ela utilizou o X39 estava com uma dor a nível do fígado. Essa dor desapareceu no espaço de 2 horas. Uau, fantástico. 2 experiências que tive com uma gripe horrível, daquelas que não dava sequer para retirar a cabeça da almofada. Nem me lembrei, já não estava a utilizar o X39 há 2 dias e assim que coloquei foi no final da tarde, no outro dia estava impecável. A voz nitidamente clara, sem dores de cabeça, foi incrível a mudança. Outra coisa que noto nitidamente é a disposição, o alívio do cansaço e o sono impecável. Bem, é realmente fantástico aquilo que este pequeno adesivo faz, né? Deixa-me só dar as boas noites à Teresa, porque a Teresa é muito engraçado. É uma senhora que eu ainda não conheço pessoalmente. Espero conhecê-la agora numa próxima oportunidade, num evento da LifeWave, como vamos ter em março em Lisboa. Mas a Teresa era uma pessoa muito cética.
E era uma pessoa que, apesar de não ser da minha equipa, colocava-me algumas questões em algumas lives que nós fizemos e que de repente percebeu que valia a pena ir para a frente e acreditar naquilo que a Helena lhe dizia, porque a Helena estava sempre constantemente a falar-lhe no X39 e ela acabou por tirou algumas dúvidas comigo também e penso que a certa altura disse assim, bom, então vamos lá experimentar. E realmente ela está aqui a tapar a boca, porque foi realmente fantástico. Eu não a conheço pessoalmente, mas deve ser uma pessoa adorável, porque tivemos aqui algumas conversas escritas principalmente. E agora diz ela, hoje recomendo a todas as pessoas amigas. Demorou um Olha, bocadinho. Rui, mas agora desculpa lá te cortar essa questão, mas estavas a falar há pouco da Célia por causa da fratura e ela escreveu aqui na fratura do pé. Inicialmente pensaram que tinha que fazer cirurgia, mas não foi necessário, então ela não chegou a fazer cirurgia, que é fantástico. Fantástico, fantástico. Ok, a Carla Gonçalves que diz que começa a ter resultados no cabelo, na pele, mais energia, mais clareza mental, manchas na pele que desapareceram. Portanto, Então, aqui nós podemos ver, por acaso, por isso é que eu pedi às pessoas que estão aqui a assistir, aquelas que já tivessem testemunho também para contarem aqui, porque é uma forma das pessoas que estão a assistir ou vão assistir pela primeira vez à nossa live poderem ver que nós não estamos a falar só de resultados que às vezes surgem aqui nas lives, porque às vezes há pessoas que possam pensar, porque nós não estamos na mente humana e nós sabemos que há muitas pessoas que pensam tudo e mais alguma coisa, e se calhar há pessoas que pensam que quando nós fazemos a nossa live e que temos uma convidada, que nós combinamos com a convidada para ela dizer algo, para ela dizer que teve aquele testemunho. Então por isso é que eu pensei, bem, vamos aqui pedir às pessoas, e aqui vocês podem ver, realmente são várias pessoas que estão aqui a colocar os seus testemunhos, e vocês podem notar cada pessoa com um testemunho diferente, porque o X39 ele não trabalha em todos da mesma maneira. E porquê? O Rui já vai explicar um pouquinho isso, porque cada um de nós somos diferentes. Todo o ser humano, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo e nem todos temos a mesma necessidade, porque há uns que precisam de uma situação, há outros que precisam de outra situação, como por exemplo, que nós vamos dar aqui o pequeno exemplo, o pequeno grande exemplo, que eu estou sempre a brincar aqui com o meu amigo Rui, em que nós falamos que o X39 fez uma grande transformação na vida do Rui, principalmente a nível da coluna, como fez também com a minha esposa. O Rui sofreu muitos anos a nível da coluna, depois de já ter sido operado também, o problema da coluna continuou e em vez de melhorar, ele não via melhoras, mas nós estamos sempre aqui a brincar que o X39 em algumas pessoas, até mesmo na cor do cabelo, tem trabalhado, mas no caso do Rui, ele pensou que havia outras situações para fazer e não lhe ajudou na cor do cabelo. Oh Rui, mas não ajudou na cor do cabelo, mas agora ao final para lá um com ano e isso, porque pouco. tu ainda não percebeste que o meu cabelo é louro clarinho. Vocês também, pá, estão sempre a brincar. Não, Não, mas ao olha, final do ano e pouco, tu acabaste por notar que não trabalhou na cor, mas fez alguma coisa também fantástica, não é? mas olha, sabe de uma coisa? É engraçado, porque eu achava que não. Achava que não. Eu, por acaso, ontem fui cortar o cabelo e estava aqui à noite, já não sei, à procura de uma fotografia que andei para trás à procura de uma fotografia que já nem me lembro o que era, mas de repente caio numa fotografia que eu tinha pedido à minha cabeleireira para me tirar em junho ou julho de 2024. Ela tirou-me que era para eu saber, pronto, olha, há pessoas a dizer que realmente faz crescer cabelo, já agora quero ver, mas sinceramente não achava que não e achava que continuava exatamente igual. E ontem fui cortar o cabelo e estava aqui sentado, e de repente, quando encontro aquela fotografia, digo eu para a minha esposa: olha aqui como eu estava, olha a minha cabeça em 2024, em julho de 2024. E ela olha de cima para a minha cabeça e diz-me assim: uau, que diferença! Eu, deixa-te gozar, para lá com isso. E ela assim: dá cá o teu telemóvel. Eu dou-lhe o telemóvel e ela tira-me a fotografia. Agora é assim: eu fiquei de boca aberta, mas eu vou-vos mostrar a vocês para vocês perceberem que havia realmente algo que nos fazia ficar de boca aberta, não é? Que me fez ficar de boca aberta. É Porque porque para quem diz que realmente quando o cabelo cai já não cresce mais, afinal o Rui cresceu-lhe cabelo. eu não sei se vocês estão a ver. Estão a ver? Vamos a ver. Vamos a ver. Pronto.
Reparem na diferença de julho de 2024 para ontem. Esta fotografia foi tirada ontem e realmente eu fiquei completamente estupefacto. Não estava minimamente a contar com isto, porque eu achava sinceramente que, não, que comigo, bom, as células staminais para mim devem ter outras coisas a fazer e não querem saber da minha careca para coisa nenhuma. E fiquei realmente impressionado com o resultado. Portanto, agora posso dizer que tenho um resultado na pessoal também no crescimento do cabelo e já comecei a mostrar a algumas pessoas que ficam loucas com o resultado. Eu sei que a Alice está a assistir também pelo Facebook. Oh, Alice, neste momento estamos a falar de que o Rui está a ter uma pele mais jovem, agora até já ganhou cabelo. Oh, Alice, estás a ficar com um marido rejuvenescido. Ela também, atenção, ela tem aqui, olha, resultados X39 de bem-estar, porque ela não tinha problema nenhum, portanto, ela foi. Eu tinha problemas de coluna há mais de 25 anos, mas como falamos aqui em regeneração, células estaminais que estão paradas a partir da entrada na idade adulta começam a parar. Ela pensou, então, se isso vai fazer bem a ti, também me faz bem a mim, e começou a usar. E repara, ela também diz aqui: acabou a queda de cabelo, que ela tinha imensa queda de cabelo, não faz mais negras nem aftas, tenho uma clareza mental incrível, às vezes nem devia ter tanto. Fica aqui entre nós. Ok. Lembra-se de tudo, pá, fogo. E não é bom. Uma mulher que se lembra de tudo não é bom. Esqueci-se onde punha as coisas, agora continua a esquecer, mas não faz mal nenhum. Diz que sou eu. Meu Deus. Mas é isto, realmente Não, é mas ela ridículo. falou aqui também que teve gripe A há três Sim, semanas e com o uso do X39 e a lá vida passou em 2 dias. Ou exatamente. seja, Exatamente. gripe A passar em 2 dias não. Aliás, Márcio, posso dizer mais. Eu testei-a, porque ela a certa altura perguntou-me: será que eu não estou com o Covid? E eu tenho os testes Covid e gripe A e gripe B, e fiz-lhe o teste e deu gripe A. A gripe A, eu próprio fiquei estupefacto, porque a gripe A, uma das características é exatamente as temperaturas altíssimas. A temperatura mais alta que ela fez, porque ela normalmente tem 36,5, 36,6, foi 36,9. Uau! Portanto, imagina ao ponto que ela estava protegida por esta tecnologia para nem sequer temperatura ter feito. Ficou um bocadinho, é claro que abanou ali um bocadito, mas foi principalmente a nível de tosse, mas mais de resto não teve praticamente nada. O nariz entupido durante 2 dias e depois passou tudo. Dormia com a vida no peito, X39 durante o dia e pronto, e desapareceu completamente em pouquíssimos dias. Portanto, é realmente incrível. O que falar desta maravilhosa tecnologia, quando nós vemos todos os resultados, e agradeço desde já a todas as pessoas que estão a escrever os seus resultados nos comentários, e também peço a quem depois também for a assistir depois à gravação, se quiserem, podem também colocar os comentários, não é só quem está a assistir em direto, as pessoas que assistirem também à gravação podem colocar nos comentários os vossos resultados, porque o nosso objetivo é o quê, Rui? O nosso objetivo é transmitir a todas as pessoas, por isso é que nós usamos as redes sociais, por isso é que nós fazemos os diretos todas as semanas, para transmitir ao máximo de pessoas possíveis no mundo, porque nós sabemos que através da internet, através do Facebook Live, do YouTube Live, nós conseguimos chegar a muitas pessoas em qualquer parte do mundo e, ao mesmo tempo, falamos agora do Facebook Live, os vossos comentários vão ajudar a que as pessoas que assistirem pela primeira vez, mesmo até à gravação, possam ver aquilo que o X39 está a fazer. Porque uma coisa somos nós a falar, e outra coisa é as pessoas realmente a mostrar os seus testemunhos, não é, Rui? Exato. E já agora, olha, já agora vão ao meu canal YouTube, porque isto é transmitido também em direto pelo YouTube Live. Vocês vão a @Rui LC Loureiro, tudo pegado, e façam assim, o OK, Likezinho. está bom? E vão ao sininho e cliquem no sininho para ficarem a receber sempre as notificações e podem colocar lá também os vossos comentários dos vossos resultados, porque realmente esta tecnologia, como tu dizes bem, Márcio, o nosso principal papel é dá-la a conhecer a toda a gente, a todo o mundo, porque esta tecnologia está a impactar vidas, está a resgatar vidas e torna-se uma responsabilidade social nós passarmos esta mensagem. E digo desde já às pessoas que estão a assistir, quer seja agora no direto, quer venham a assistir depois, falem com a pessoa que vos convidou a assistir a esta apresentação, a esta live, e peçam-lhe para começar a usar
o mais urgentemente possível, porque só usando, primeiro é uma coisa, para tomarmos boas decisões temos de ter boas informações. Esta é a primeira parte que nós estamos a fazer. Nós não somos vendedores de pates, somos realmente educadores. As pessoas têm que saber que existe. Somos pessoas que utilizam, nós somos E são utilizadores. pessoas que utilizam e que partilhamos, que damos do nosso tempo exatamente para informar as pessoas. Depois, cada um com a informação que tem, faça aquilo que quiser. Mas o meu conselho é, peçam à pessoa que vos convidou a ver esta gravação ou esta live diretamente, que façam com que vocês possam experimentar esta tecnologia. Ninguém fica indiferente, é tudo uma questão de tempo. Eu vai fazer 2 anos que utilizo, mas como tu dizias, Márcia, há pouquinho, cada organismo é diferente. A única coisa que vai variar é realmente o tempo durante o qual nós fazemos, que vai trazer benefícios enormes ao nosso corpo. Quanto mais tempo utilizarmos, mais jovens vamos ficar, porque realmente isto faz retrocesso na idade, nomeadamente ao nível da idade cardiovascular, que nós sabemos que pessoas a usarem em 6 meses consecutivos vão ter um retrocesso na idade cardiovascular. Ou seja, o coração, as artérias, todos os tecidos que dependem diretamente da parte cardíaca e vascular vão realmente rejuvenescer, principalmente porque há aqui um aumento da produção de colagênio. E o colagênio é uma proteína estruturante, é a proteína mais abundante do nosso corpo. Atenção, porque ela precisa de muita água, daí o facto de termos que nos hidratar e também para ajudar a limpar o nosso organismo das toxinas, ok? Porque aqui o X39 vai trabalhar também na parte da desintoxicação, mas acima de tudo bebermos muita água, porque este colagênio vai-vos ser muito útil, como foi a mim, que entre o terceiro e o quarto mês tive realmente um resultado incrível na parte da coluna, da qual já sofria há mais de 25 anos, e que hoje tenho uma coluna normal como toda a gente deveria ter. E a gente sabe que é um dos problemas que mais afeta o ser humano adulto, são os problemas de coluna. Que se formos a ver, a maior parte das ausências, das abstenções ao trabalho, tem principalmente a ver com problemas de coluna. E toda a gente tem alguém conhecido, se não for ela própria, tem alguém conhecido que sofre da coluna. E nós, olha, estamos a entrar num ano novo, vamos terminar o nosso ano amanhã, e seria bom que as pessoas pensassem assim: há uma esperança para mim de acabar com o sofrimento, como aconteceu comigo, como aconteceu com a tua esposa, como aconteceu com milhares e milhares e milhares de pessoas por esta Europa fora e milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós estamos realmente a começar a divulgar a nível europeu, porque isto já é um sucesso incrível, principalmente no Japão e nos Estados Unidos. É uma empresa americana que tem 21 anos. O X39 foi patenteado em 2020. Está connosco, portanto, exclusivo. A patente está protegida até 2040. Portanto, vocês têm a possibilidade de ser pioneiros na utilização e na divulgação, como nós, tu e eu e tanta gente está realmente a fazê-lo, porque toda a gente tem que saber disto. Isto é uma novidade que vai completamente transformar vidas, e nós temos pessoas aqui, apesar de, mais uma vez digo, não é para diagnosticar nem para tratar doenças, mas a verdade é que o corpo sabe autocurar-se. E quando nós vimos aqui resultados de pessoas que estavam com doenças autoimunes, como por exemplo fibromialgia, que hoje a vida lhes deu uma segunda chance. Pessoas com lúpus, pessoas com artrite reumatoide, pessoas com problemas gravíssimos que não tinham esperança de ser resolvido pela medicina tradicional, porque a medicina tradicional dá remédios para remediar, mas não sabe, não temos, e eu falo exatamente que é a minha área, não temos solução para estas doenças autoimunes, ainda são mal conhecidas. E o X39, a única coisa que ele vai fazer é que vai reativar mecanismos que nos pertencem, já eram nossos, e ele vai apenas estimulá-los e vai fazer com que realmente o próprio corpo combata esse tipo de doenças. Não é o X39, é o nosso corpo. Oh, Rui, tínhamos vários exemplos de pessoas que até já estavam acamadas e, como se diz o bom português, que é por realidade, muitas até se calhar pensavam: eu estou aqui à espera que a morte chegue, porque eu não consigo fazer mais nada. Há pessoas que o próprio corpo já nem sequer tinha, tanto a nível ósseo como a nível muscular, já nem sequer conseguiam praticamente se levantar. E depois nós podemos falar que há pessoas que perguntam: mas existe uma idade específica para o uso do X39? Não existe uma idade específica. Claro que nós falamos sempre que a partir dos 25, 30 anos é quando nós começamos a ter as nossas células estaminais a adormecer, mas não existe uma idade específica. É simplesmente
que se nós temos uma necessidade, porque não experimentar? Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, da Helena, para nós também terminarmos um pouco aqui a parte dos testemunhos, onde ela diz que a filha dela com uma doença muscular está a ter resultados incríveis, menos dores e mais energia. Então estamos a falar de uma jovem, por isso não podemos dizer há uma idade específica para. Existe sim uma forma específica para, consoante a idade, consoante o método de utilização. Isso nós temos que falar sempre com a pessoa que nos convidou para que nós possamos perceber quando é, por exemplo, uma criança com 5, com 6 anos ou com 10 anos, como é que ela deve usar, se deve usar da mesma forma que o adulto. Então, existem sempre certas situações. Já que estás a falar nisso, Márcio, por acaso, quem quiser realmente ver muitos resultados, há um site que eu vou aqui já dizê-lo, onde vocês podem realmente ver imensos resultados, que é o www.lifewaveresults, portanto, Lifewave Results de resultados, tudo pegado, lifewaveresults.com. Vocês vão ter neste site imensos testemunhos. E já que estás a falar em crianças, eu tenho alguns testemunhos com crianças autistas. Uma vez mais eu digo, isto não é um medicamento, ok? Nem é um milagre. Mas a verdade é que isto vai combater a inflamação e muitas vezes uma criança autista tem exatamente problemas de inflamação ao nível do cérebro, e a verdade é que o comportamento de crianças autistas, temos imensos resultados com crianças que mudaram o seu comportamento, e que numa criança autista, e os pais de crianças autistas sabem, o mínimo gesto, a mínima evolução é uma conquista enorme. E nós temos aí resultados, nomeadamente neste site, com crianças não só de Portugal, como Estados Unidos, como México. Portanto, temos realmente muitos resultados que vocês depois podem ir verificar. E eu ainda há pouco estava exatamente com um casal, penso que até estão aqui a assistir, que eu já vi aqui o Carlos, onde ele começou hoje exatamente a utilizar na filhota com um pequeno autismo, que ainda não está completamente diagnosticado como tal, mas há realmente ali um comportamento que pensamos que poderá ser realmente uma forma de autismo, porque há muitas formas de autismo, é um autismo ligeiro, mas eu pedi-lhes exatamente para irem seguindo pequenas evoluções para verificarem realmente o comportamento da criança, porque podemos ter aqui realmente um resultado incrível. Não estamos aqui para fazer milagres, mais uma vez digo, mas estamos aqui para dar ao corpo as condições necessárias para que ele combata os problemas. Basicamente é isto. Por isso, meus amigos, aquilo que vocês têm que fazer a partir deste preciso momento, nós estamos a terminar, como o Rui falou há pouco, o ano de 2025, estamos mesmo a terminar, amanhã é o último dia do ano, e aquilo que nós pedimos a todos vocês que puderem fazer e quiserem, claro, partilharem esta live com todas as pessoas que vocês conhecem, amigos, familiares. Qual é o maior presente que vocês podem dar, ou que todos nós podemos dar às pessoas que nós mais gostamos, sejam familiares ou amigos? Qual é o maior presente para terminar o ano e iniciar o novo ano? É conseguirmos levar até todas as pessoas a possibilidade de viver com mais saúde e mais bem-estar. Como o Rui falou, não estamos aqui a falar de milagres, não estamos aqui a falar de transformações milagrosas, curas, não estamos a falar de nenhuma medicação, estamos a falar de uma tecnologia 100% natural que ajuda, eu costumo dizer assim, ajuda a que o nosso corpo comece a trabalhar de forma correta. Falando assim, ou seja, as nossas células estaminais, elas adormecem, mas nós, para podermos ter uma vida mais saudável, nós precisamos de ter as nossas células estaminais acordadas, porque são elas que ajudam, no âmbito geral, em todo o nosso corpo, seja a nível de órgãos, pele, músculos, ossos, em tudo. Então, por que não levarmos neste final de ano saúde e bem-estar aos nossos amigos e familiares, levando esta live, dando a oportunidade a eles, se quiserem, eles não são obrigados, depois, claro, ninguém é obrigado a nada, mas nós já fazemos a nossa parte, nós partilhando esta live com eles, estamos a fazer a nossa parte. Se eles quiserem assistir, depois aí já vai depender deles, mas nós estamos-lhe a dar um grande presente. É uma oportunidade deles poderem conhecer esta tecnologia e terminarem o ano 2025 ou começarem 2026, levando para dentro do seu próprio lar mais saúde e mais bem-estar
com a utilização do X39. Seja para ele, seja para um familiar. Como o Rui falou há pouco, a esposa dele pensava que estava bem, que não precisava de nada, mas ao fim de contas começou a usar o X39 e começou a ter resultados também fantásticos com o X39. Então, às vezes nós pensamos, o Rui já falou várias vezes sobre isso, às vezes nós pensamos que estamos bem, que não precisamos de nada e ao fim de contas nós temos uma pequena coisa que nem sequer nos lembramos. Eu falo do meu exemplo. Eu sofri muitos anos com a sinusite e eu, quando a minha esposa começou a usar o X39, eu nem sequer pensei na minha sinusite. Eu, quando comecei a usar simplesmente por prevenção. Mas depois eu fui-me lembrar, mas espera aí, eu em 2023 eu tive que parar 3 vezes de trabalhar por causa da sinusite. E eu até hoje nunca mais tive sinusite. Então foi aí que eu parei para pensar, calma, eu não estava bem, eu tinha um pequeno problema também para resolver. Que eu pensei que se calhar é normal, não ia se resolver e o X39 ajudou-me. Estou-vos a dizer que eu comecei a usar em fevereiro de 2024. Nós praticamente estamos quase a entrar em fevereiro de 2026, porque não falta muito. Isto agora passa rápido, até fevereiro passa muito rápido e automaticamente, praticamente há 2 anos que eu não sei o que é sinusite. Então, todos nós temos sempre alguma coisa. Nem que seja podermos começar a darmos a oportunidade de, podemos dizer, precaver. Falando assim, precaver aquilo que possa vir a acontecer e começarmos a ajudar o nosso corpo a rejuvenescer e dando a oportunidade de vivermos com mais saúde e com mais bem-estar. Só depende de vocês. Nós fazemos a nossa parte, que é estarmos aqui com vocês, que é partilharmos aquilo que nós podemos e também, claro, que partilhamos com todos os nossos amigos e familiares e vamos continuar a fazê-lo. Partilhem este vídeo com toda a gente, se realmente vocês amam as pessoas, partilhem, porque eu até estou a achar engraçado porque a Teresa colocou aqui: Armando Leal, peço que vejas este vídeo. Isto é exatamente aquilo que nós pretendemos das pessoas. Nós estamos a passar a mensagem e estamos a angariar pessoas que vão passar a mensagem. E não precisamos ser profissional de saúde para passar a mensagem. Basta saber dizer assim: olha, tenho um vídeo que gostava que tu visses. É tão simples quanto isto. Porque nós aqui já estamos a dar a explicação. Portanto, uma pessoa que não está à vontade para falar da tecnologia, não tem problema. Tem um vídeo que explica. E, portanto, é só aquilo que tem que fazer. Olha, tenho aqui um filme, não é o Avatar, mas pode realmente transformar completamente a tua vida. Portanto, eu acho que deves vê-lo, já que vamos começar o ano, é agora que deves vê-lo. E Olha, Rui, desculpa lá. Agora diz falar isso. dessa parte do filme, pessoal, é só dizer, olha, agarra, é o filme mais ou menos, não chega a 1 hora, mas mais ou menos 1 hora, agarras, pedes à esposa ou ao marido para fazer umas pipoquinhas, sentam-se lá no sofá tranquilamente, a comer umas pipocas, como se vocês estivessem a ver um filme, e vocês aproveitam para ver o filme da transformação da vossa saúde e do vosso bem-estar. Ajudar a entrar 2026 de uma forma em que vocês vão dizer: é o melhor filme que eu vi até hoje, porque este filme ajudou a mim, à minha família e a muitos amigos meus a conseguir ter uma vida completamente diferente. Garanto-vos uma coisa: não há nada, mas nada que pague aquela sensação que nós temos quando o nosso nome faz parte da história de sucesso da vida de alguém. Porque hoje eu estou a usar há quase 2 anos, também vai fazer em fevereiro, 2 anos, e comecei a partilhá-lo quando comecei a ter resultados. E hoje tenho pessoas que o meu nome está na história delas, exatamente do sucesso que elas tiveram com a utilização do X39. E garanto-vos uma coisa: não há nada que pague esta sensação de orgulho, porque não fui eu que fiz nada, foi o X39, mas o orgulho de poder dizer que fui eu que transmiti, fui eu que fui responsável pelo movimento que se criou entretanto, porque qualquer um de vocês que começa a transmitir esta mensagem, esta responsabilidade social, vai ser responsável exatamente por um movimento que, tal e qual como vocês quando vão ver um filme, até pode ser o Avatar, não é? Se vocês saem do cinema entusiasmadíssimos e vocês falam com uma dezena de pessoas, provavelmente daqui a uns meses vai haver milhares de pessoas que foram ver porque um dia vocês foram ver. E vocês não imaginam, porque vocês não falaram com milhares de pessoas. Mas se vocês falarem com 10, que cada uma das 10 vá ver e fale com 10, já são 110. Se cada uma das 100 de baixo falar com 10, já são 1000 que vão ver a terceira geração. Estamos aqui a falar de 1110 pessoas só porque um dia vocês foram ver. Portanto, isto realmente, o poder da duplicação é incrível e isto pode acontecer, e está a acontecer no mundo inteiro,
Então o fenómeno que nós vimos na Europa e principalmente em Portugal dá 2 anos e meio, 3 anos para cá, é realmente digno de estudo, porque é um fenómeno incrível e Portugal está a ser apontado como realmente um dos casos de sucesso depois dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, de países aqui na Europa como a Polónia, como a Alemanha. Aqui em França está quase tudo por fazer, na Itália também, portanto temos aqui muito trabalho para fazer e por isso nós continuamos até que a voz nos doa, não é, Márcio? Não, exatamente, e estavas a falar agora de uma coisa, mas é assim, o X39 é o autor de todas as transformações, mas atenção, tu fizeste algo mais incrível ainda, porque tu partilhaste com essas pessoas. É isso que nós estamos aqui a pedir, porque o primeiro passo e o que fez com que o X39 pudesse ajudar essas pessoas todas que estão a ser ajudadas foi a tua partilha. Então, quando nós pensamos, eu não fiz nada, não, tu fizeste o maior passo que foi conseguires levar às pessoas, porque até as pessoas podiam ter conhecimento um dia do X39, mas se calhar ela podia ter conhecimento, se calhar ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e se calhar quando o X39 chegasse àquela pessoa, Rui, essa pessoa podia estar tão mal, tão mal, tão mal, que para o X39 ajudar já iria levar muito tempo e Mais até se tempo. calhar poderia até não ajudar tanto, porque a situação da pessoa já poderia estar mesmo numa fase Muito grave. muito, muito Exato. grave. Então, Exato. tiveste um papel muito importante. Então é esse papel que as pessoas que estão aqui a assistir ou que vão assistir à gravação podem ter também, que é a partilha. Esse é o principal papel. O primeiro papel é a partilha e depois é deixar que o X39 faça o seu trabalho. Passa o resto. Exatamente. Olha, já agora queria só, antes de terminar, responder aqui à Teresa que colocou uma questão, já agora, uma pergunta. Fui fazer uma fibroscopia dia 8 com anestesia geral. Será que posso utilizar o X39? Agradeço a informação. Teresa, não pode. Deve. Eu já lhe tinha respondido. Obrigatório. Vai limpar essa coisa da anestesia que realmente precisa ser libertado, porque há muitas substâncias, nomeadamente em termos de. Bom, nós temos aqui que dizer uma coisa muito rapidamente. Porquê é que o ser humano hoje tem tanto problema e porquê é que tem uma esperança de vida que anda ali à volta dos 80 anos, quando na realidade o corpo humano hoje sabemos que está preparado para viver mais de 150? Porque o nosso corpo está constantemente a ser agredido e as nossas células estão constantemente a ser agredidas e a ser destruídas pela alimentação, pelo stress, pela poluição, pelos medicamentos. Portanto, tudo isso está realmente a destruir. Ora, se está a destruir e nós temos as nossas células estaminais adormecidas, é óbvio que vamos acabar a nossa vida muito mais cedo. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é uma forma de prolongar a vida, porque é isso realmente que o David Schmidt fala, é de vivermos mais, mas vivermos melhor. Então, qualquer pessoa que está a usar neste momento o X39, é claro que ainda não temos o feedback para saber quantos anos vamos viver, mas eu estou absolutamente convicto que qualquer pessoa que comece relativamente cedo a usar o X39 vai prolongar de uma forma saudável a sua vida para além dos 100 anos. A não ser que tenha algum acidente pelo caminho, mas isso será algo que ninguém poderá prever e ninguém poderá evitar. Mas, olhem, os testemunhos são tantos que a única coisa que eu tenho realmente a dizer-vos é falem com a pessoa que vos convidou, utilizem, sintam e partilhem. Depois o resto acontece. Olha, só aqui uma última pergunta, Rui, porque aqui a Teresa colocou se pode ir com o patch para o bloco ou deve retirar e colocar após a intervenção. Sim, sim. Coloque depois da intervenção. Ok? Pronto, Teresa, era Sim. só mesmo para ajudar-lhe nesta última pergunta. Da minha parte também, acho que não há mais a falar. Acho que já deu para vocês perceberem durante esta live que realmente foi uma boa live, uma live final de ano muito boa. E acho que demos a oportunidade a todas as pessoas de terminar o ano da melhor forma. De realmente poder ter a oportunidade, então, de ter na sua mão, na sua casa, mais saúde e bem-estar. Por isso, da minha parte, eu desejo um final de ano maravilhoso, que este 2025 termine da melhor maneira para todos e que 2026 venha dar a oportunidade a que todos possam realizar os sonhos que ainda não realizaram. Mas uma última mensagem que eu gostaria de passar a todos é que não esperem de fazer algo só em 2026. Não esperem de mudar só em 2026.
mas falta só um dia e umas horitas para entrar em 2026, eu já não consigo fazer nada. Não, conseguimos. Então a mudança começa hoje para que 2026 possa ser diferente. Então talvez hoje você ainda pode conseguir falar, se não for hoje, mas amanhã, ou seja, ainda temos um dia antes de terminar o ano, se calhar vocês podem conseguir falar com a pessoa que vos convidou a assistir esta live e podem, até nesse dia, se calhar até durante o dia de amanhã, conseguir começar a usar um patch, começar a ter um patch, começar a colocar um adesivo para vocês começarem a ter a noção do que é o X39. Então, não deixem ficar para 2026, porque a transformação não começa quando o ano 2026 começa. A transformação tem que começar de agora para a frente, e assim o ano 2026 poderá ser diferente. Márcio, eu vou-te colocar uma questão, é uma questão que se calhar toda a gente que está aqui na live pode responder. Quais são os desejos que as pessoas têm no final de cada ano e que realmente pensam no ano seguinte vai ser melhor, mas muitas vezes não, acabam por não fazer nada para que seja? Quais são aquelas, principalmente duas coisas que as pessoas falam sempre? São duas coisas que a pessoa pode também ter aqui na LifeWave, que é mais saúde e mais dinheiro. E aqui na LifeWave nós podemos levar a saúde à pessoa e também podemos levar mais dinheiro para a carteira. Exatamente, era aí que eu queria chegar, porque na realidade falávamos há bocadinho dos filmes, as pessoas vão ver um filme e partilham, mas não ganham nada com isso, vão ao restaurante comer, gostam do restaurante, partilham, não ganham nada com isso, mas aqui na realidade a companhia decidiu não investir em publicidade e distribuir, como hoje em dia muitos comércios estão a fazer. Aliás, eu tenho aqui a piscina da cidade, por exemplo, que está a fazer uma promoção, sempre que levamos uma pessoa nova não pagamos a piscina. Portanto, no fundo, é exatamente isto. É network marketing, chama-se network marketing, não tem nada de extraordinário. Já existe há mais de 150 anos e a Lifewave foi muito inteligente ao dizer: eu não quero colocar isto em lojas tradicionais, quero que sejam as pessoas com resultados que partilhem e eu vou reconhecer essas pessoas que o dinheiro que havia de gastar em publicidade não o vou gastar, vou distribuí-lo pelas pessoas e permitir-lhes a elas que tenham mais saúde em várias vertentes: física, mental, espiritual, social e vamos acabar aqui com os pruridos, financeiro, porque também é uma parte da saúde. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes há pessoas aí cheias de stress, muitas vezes com vidas muito complicadas, até muitas vezes a destruir lares completamente, com uma só razão: falta de saúde financeira. E nós aqui podemos realmente temos duas mãos, uma para dar saúde física, mental, social, espiritual, e a outra para dar a possibilidade à pessoa também de ter mais saúde financeira. E então, aquelas pessoas que no final do ano comem as 12, é 12 ou 24? És 12. 12 passas. E a dizer, para o ano é que vai ser, não se esqueçam de uma coisa: se vocês não mudarem nada, o amanhã vai ser igual ao ontem. Então, nós estamos aqui a falar de uma possibilidade que pode ser a vossa oportunidade de 2026. Mas para isso têm que a fazer. Portanto, não continuem a dizer este ano é que vai ser, este ano é que vai ser, e depois continuarem a usar o mesmo tempo da mesma maneira. Aqui podem nos ajudar a divulgar em part-time, a partir de vossa casa, divulgar esta tecnologia que está a fazer uma diferença enorme na saúde das pessoas. E com isso, ser reconhecidos. E uma última coisa, Rui, antes de nós terminarmos a live, aproveitando aquilo que estás a falar, não deem ouvidos àqueles que não têm vontade de vencer. O que é que eu quero dizer com isso? Se calhar vocês vão ter muitas pessoas ao vosso redor e de redor que vão dizer: a Lifewave, não te metas isso. Marketing multinível, não, isso não vale a pena, isso não é bom, porque isto, porque aquilo. Mas há muitas pessoas que vos vão dizer que não é bom e que nunca experimentaram, que nem sequer sabem o que é o marketing multinível, que nem sequer conhecem a Lifewave, mas ouviram falar que o marketing multinível é assim, assim, assim. Pessoal, uma coisa muito importante: tapem os vossos ouvidos, ok? Vão para a frente. Exatamente, porque não adianta darmos ouvidos a quem não conhece. Então não custa nada vocês experimentarem. Experimentem. O que é que vocês perdem? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Se vocês se inscreverem, só aqui para nós terminarmos, se vocês se inscreverem na Lifewave, terem, no caso, a vossa própria loja online aberta, porque nós estamos com a Lifewave, mas nós temos a nossa loja, onde nós compramos
o X39, compramos os adesivos que nós queremos. Vocês só vão pagar um valor irrisório de 30 euros e só pagam no ato da inscrição. Não há mensalidades, não há cara disso. É uma vez. Vocês inscrevem-se, vocês usam. Se vocês virem, ok, pá, vale a pena, sigo. Se vocês acharem para vocês que não vale a pena, vocês simplesmente investiram 30 euros. Somente isso. Somente isso. Vocês não têm nenhum grande investimento como abrir um restaurante, um café, abrir um comércio, abrir o vosso próprio negócio físico, porque eu já tive negócio físico e temos que investir bastante dinheiro. Aquilo que eu peço a vocês é que realmente não deem ouvidos às vozes que não conhecem, experimentem, tenham vocês a vossa própria experiência e aí depois vocês vão poder falar. Ó Márcio, diz-me só uma coisa. Se tu quiseres ser canalizador, com quem é que ias falar para aprender? Realmente tinha que ter com um canalizador ou alguém que já tinha a formação. Exatamente. E se fosse para bancário, com quem é que ias falar? E Com um assim bancário, sucessivamente. E porquê é que exatamente. será que quando as pessoas têm uma oportunidade única nas mãos, que é o network marketing, que eu já faço há muitos anos, vão dar ouvidos a quem nunca o fez? E a quem não lhes sabe ensinar nada. A maior parte das vezes são pessoas que nós as virarmos ao contrário não cai nem uma moeda. Mas vamos perguntar a eles o que é que eles acham. É claro, eles não acham coisa nenhuma, porque eles até têm medo de arriscar, não é? Portanto, o risco é tão grande, como tu dizes, 30 euros, que as pessoas têm tanto medo de arriscar que ficam na mesma posição a vida toda, mas sempre à espera que o ano novo, que afinal é um dia apenas, é do 31 de dezembro para o 1 de janeiro, e que aquilo muda alguma coisa sem elas mudarem. Não, meus amigos, se vocês não mudarem, nada vai mudar. E não vale a pena queixar-nos da política, nem de coisa nenhuma. Aqui não precisamos de ninguém com formação prévia, precisamos de pessoas com vontade de ir para a frente, ensináveis e com fome de vencer. E que queiram realmente espalhar esta boa nova pela comunidade. E aqui, vocês nunca vão estar sozinhos, vão estar sempre acompanhados. Têm uma equipa maravilhosa que vocês vão ter sempre ajuda. Vocês nunca vão, se tiverem dúvidas, alguém vai vos ajudar. Então, não percam tempo. Aproveitem este último dia do ano para pensar, para refletir também sobre como foi 2025 e façam a diferença. E para fazermos a diferença, temos que ser o quê, Rui? Ser ensináveis, sobretudo, e temos que ser proativos. Não vale a pena sonharmos, porque muito sonho com pouca ação é por ilusão. É isso mesmo. Portanto, vamos agir, ok? Vá, olha, então uma saída espetacular do ano 2025 e uma entrada ainda mais espetacular em 2026, de preferência com mais saúde e mais dinheiro. Que Deus abençoe a todos.